Olá pessoal, bom dia. Esse aqui é o segundo vídeo do canal Pressão Psicológica Vlogs, porque o primeiro eu excluí, porque digamos que eu entrei uns assuntos meio pesados, mas enfim, hoje a aula vai ser como arranjar uma garota. E o primeiro segredo, eu diria, não se apegue. Não se apegue, porque quando você se apega, você acaba saindo das outras regras, você acaba se machucando mais. E quando você pensa em não se machucar e se priorizar primeiro antes dela, você já tá ali, cara, já tá um passo, dois passos à frente, entende? E é justamente o que ela quer também, que você não se apegue, porque ela não quer esse peso todo em cima das costas dela tipo, te bloquear do nada e tu ficar chorando. Ou às vezes ela quer porque tem umas mulheres que gostam de fazer isso com você. E segundo passo é perceber isso, porque tem mulheres que vão querer bloquear você de qualquer jeito e vão querer brincar com seu coração. Você tem que perceber isso. Então, bloqueie ela antes. Quando você manda mensagem, ela não demorar pra responder, ela não precisa nem dar uma justificativa assim, tá ligado? Se tu souber que não é porque os pais dela proibiram ela de mexer no celular, irmão, bloqueia ela na hora, cara, bloqueia, tá? Não se apegue. A terceira dica é você mentir. Mentir, entende? É você criar história pra você fazer ela rir. Você ser um cara que tem história pra contar, porque nem sempre nós homens, principalmente nessa época desse século XXI, a gente tá propício a, sei lá, sair pra rua e tem várias histórias, tá ligado? Eu já trabalhei como garçom e eu tenho muitas histórias pra contar. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, já quase apanhei de um mendigo cotoco, porque ele tentou me dar um soco, porque eu não quis dar comida pra ele, mas eu dei água, ele jogou água em mim antes, e aí eu segurei assim, mas enfim, foda-se também. Deu nada, porque um cara chegou e deu um mata-leão nele e mandou vazar. Enfim, cara, é esse tipo de história que vai fazer a menina se interessar por você, porque ela vai ver que você tem conteúdo, entende? E a quarta dica que eu dou é você ser educado. Não ser emocionado, mas você causar emoção nela, entende? Tudo que a menina quer, velho, é sentir alguma coisa quando falar com você. Se tu for muito aquele cara, tipo, eu vou dizendo pra você, seja educado, mas, tipo, se você for só educado, sem conteúdo nenhum, ela vai vazar. Porque tu não dá nenhuma emoção nela, tá ligado? Mano, a menina tá, tipo, conversando com você, ela tá, tipo, neutra. Irmão, faz ela ficar com raiva. Xinga a mãe dela. Não, tô zoando. Mas, enfim, você tenta causar alguma coisa nela, alguma reação. Você contar um segredo pra ela que ela pode. Não qualquer segredo, mas um segredo engraçado. Ela pode rir, ela pode achar que tá te conhecendo melhor, entende? Quinta dica, mano, seja cachorrão, mano. Seja cachorrão. E não minta ser cachorrão. Você tem que ser cachorrão. Porque ser cachorrão é quando a pessoa é cachorrão. Você não pode ser um gato e ser um cachorro, entende? Você não pode vender um gato ao rato, entende? Você tem que ser o gato. Você tem que ser o cachorro. Entendeu? Você tem que ser o rato. Você tem que estar em todos os parâmetros ali, mano. Porque, mano, conseguir mulher é muito difícil hoje em dia, cara. Falar pra você é muito difícil. Ou pagando, ou você tem que ser um cara bom de lábia. O sexto, cara, vá a lugares, entende? Você tem que mostrar que se prioriza, tá ligado? Você sai com seus amigos aí pra ir pro restaurante aí e tal, e fazer um rodízio. E assim, mano, rodízio é coisa de pobre, mas sabe você tá saindo e indo pros lugares, você tá, né? Já tá um passo à frente, porque tu mostra, mano, que tu tem como sair com a menina e garantir o rolê. E a sétima dica que eu dou é você ser um cara que tem história, porém uma história com outras mulheres. Porque mulher, velho, ela não gosta que você seja o primeiro namorado dela. Ainda mais quando você tá velho, tipo, eu tô com 17 anos. Mulher da minha idade, velho, ela prefere mil vezes um cara que já namorou do que um cara que nunca namorou na vida. Por quê? Porque tu vai sair com ela e ela tá esperando que tu proveja o rolê pra ela, entende? Se ela for uma menina que não namora, nunca namorou, provavelmente ela vai querer isso mais ainda, entende? Então você tem que prover o rolê pra ela. Você tem que saber os lugares, tem que saber qual é a lábia, você tem que saber ser educado, você tem que saber ser cavalheiro, mas também tem que mostrar ser um cara engraçado que se prioriza. Eu tô repetindo a palavra se priorizar aqui, e tá meio estranho, mas é a verdade, cara, você tem que se priorizar.
Oitavo, você tem que entrar com umas piadinhas meio que se pabulando, sabe? Meio que te exaltando você mesmo, sabe? Tipo, vai fazer uma prova amanhã. Aí tu manda uma mensagem tipo assim, vai fazer a prova, mas cuidado pra não pensar em mim, porque você pode, sei lá, se confundir toda na prova. Foda-se, tô pensando num bagulho que manda a ver, mas enfim, é esse exemplo que eu te dou, velho. Mostra que você se pabula demais, cara. Você tem que se pabular pra caramba. Se você ficar lá pra baixo, mano, você é um merda pra ela, tá ligado? Você tem que mostrar que tem um cara que tem futuro. Outra dica que eu dou é você mostrar que tem família. Por exemplo, eu tenho uma irmã de 4 anos. Se eu tô gostando com a menina, eu vou falar assim, ô Thalia, vem cá. E eu mando um áudio pra menina, tipo, sei lá. E aí, doida? Porque minha irmã é desse tipo. Mas enfim, não entra no assunto. Só é a dica que eu dou pra vocês. Quando a menina vê que você tem um bom relacionamento com a sua família, ela percebe que você não tem, digamos assim, cara, você não tem uma família ruim que te proíba e seu pai chega lá e pega teu celular pra te proibir de mexer no celular, você não namora, tá ligado? Ou que você é abertamente aberto com sua família sobre esse tipo de coisa, e ela já tá tranquila, porque talvez quando vocês namorarem, ela pode vir na sua casa assim, tipo, dar uma surpresa muito grande, porque mulher, ela não gosta desse peso, cara. Mulher não gosta desse peso de ser ali, tá, caramba, olha ali, ó, a namorada do cara ali, ó, tipo, ele não era gay, entende? A nona dica que eu dou, ou a 10ª, já não sei, tô fazendo esse vídeo aqui no embalo. Quando a menina não mostra interesse, primeiro, você tem que ser racional de bloquear ela. E segundo, se você não conseguir ser racional de bloquear ela, porque você se apegou e você... Mano, não se apega, não. Você chama ela pra sair. Porque é como se fosse um ultimato, sabe? Quando isso acontece e você tá seguindo as minhas dicas aqui que eu tô falando pra você, é porque ela não te quer ou porque ela acha que já passou do tempo de você chamar ela pra sair. Aí quando você chama ela pra sair, não chama de começo. Sempre planta uma ideia na cabeça dela. Porque se você chama ela pra sair no dia, ou tipo, marcar um dia logo, tá ligado? Ela vai se assustar, velho. E quando ela se assustar, ela vai querer nunca mais falar com você. Ela vai precisar demorar pra responder você. Ela vai começar a, enfim, mano, te responder com... só pra não... Vai que esse cara me entretenha algum dia, sabe? Porque elas são assim, cara. 10ª ou 11ª dica. Nunca coloque uma perereca em um pedestal, cara. Por favor. Mulher é muito legal de se conversar. Entende? Eu prefiro ter amigos do que ter uma namorada. Mas enfim, mano, se você quer ter uma namorada porque é bom ter o carinho, ir na casa dela, ficar de conchinha no sofá assistindo uma série, irmão, você tem que pegar essa dica, cara. Se tu coloca perereca no pedestal, cara, tu vai começar a idolatrar a menina de um jeito que tu não vai perceber, mano. Porque eu já fui esse tipo de moleque. Eu fui o tipo de moleque que já idealizava uma namorada antes de ter uma. Então quando eu vi uma menina assim, meio bonitinha, que era meu tipo, eu já começava a jogar umas personalidades nela. Porque ela não tinha, mano. Ela não tinha, tá ligado? Eu comecei, tipo, a imaginar um outro lado da pessoa e criar até história, porque eu idealizava tanto um tipo de menina, mas tanto, que eu começava a criar uma história com essa pessoa que não existia. E quando essa pessoa meio que existiu pra mim, mano, eu caí fundo, e eu caí fundo num buraco. Entende? A dica X que eu dou também é você procurar as garotas mais velhas, porque as mais novas, cara, elas estão muito medrosas, cara. E provavelmente não vai dar certo se você não conhecer elas pessoalmente primeiro. Se tu chegar, por exemplo, menina de Instagram, o mais próximo que tu pode chegar de relacionamento é você chegar nas mais velhas. Porque as mais velhas, elas são menos medrosas, entende? Elas são menos medrosas, elas são mais legais e elas, a maioria pelo menos, procura ter um relacionamento também. Porque quando a garota é muito nova, ela nem pensa nesse tipo de coisa, cara. É você que tem que plantar a ideia na cabeça dela, tá ligado? Então, mano, uma menina de 17 pra cima, assim, mano, é muito fácil de você desenrolar. Não fácil, mas é mais fácil. Dica Y. Eu tô falando letra porque eu nem sei qual é o número que eu já tô. Enfim, é você... Eu ia pausar o vídeo pra... Foda-se. Você ser um cara que tem futuro, entende? Porque ela quer ver mais ou menos onde que vocês podem chegar juntos. Se você é um cara que quer fazer uma faculdade de medicina, fazer uma faculdade de tanto faz, ou já tá trabalhando,
ou se você pensa em trabalhar, mas depois fazer uma faculdade, entende? Você não pode ser um cara que fica em casa tomando vitamina de abacate, que foi feita pela sua mãe, e jogar Elden Ring o dia todo. Eu gosto de Elden Ring, mas não o dia todo. E o mais importante é se sinta bem falando com ela, cara. Porque um relacionamento tem dois polos, né? Você tem que ser feliz e tem que deixar ela feliz. Então, é isso, cara. Quando eu digo pra você se priorizar, acho que já é a 10ª vez que eu falo essa palavra, mas enfim, quando eu digo que é pra você se priorizar, é pra você ser feliz, porque não tem nada no mundo que é mais feliz do que ser feliz, cara. É muito bom ser feliz, cara, se divertir com a pessoa. Você pode até começar a amar a pessoa, e não, você não pode amar a pessoa antes de namorar com ela, tá? Isso tá errado, só depois. E é isso aí, galera. Se o canal Pressão Psicológica Vlogs te ajudou, teco na telinha, like, se inscreva no canal e não ative o sininho porque eu nunca mais vou postar nenhum vídeo.